Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o Ricardo Salles, deputado federal, continua provocando Valdemar da Costa Neto, presidente do seu partido, e acreditando na inocência de Bolsonaro, que, segundo ele, pode estar sendo enganado por uma armação do Valdemar. É cada coisa que a gente tem que ver, mas vamos refletir sobre isso, tem alguns pontos importantes. Eu fui acompanhar nas redes sociais, lembrando que o Salles também provocou o atual prefeito de São Paulo, que tentará a reeleição, tudo indica que com apoio de Bolsonaro. E eu fui acompanhando nas redes sociais a repercussão que está por lá, como é que os seus apoiadores têm enxergado essa movimentação daquele que foi ministro do Meio Ambiente durante o governo Bolsonaro. E eu falarei também aqui sobre uma fala, na minha opinião, lamentável do ministro de Minas e Energia do governo Lula, Silveira, que está dizendo que é preciso fugir dos tabus para admitir vendas de campos terrestres da Petrobras. Olha, vamos ter muito cuidado com isso. Quero trazer essas questões aqui, mas antes quero pedir a ajuda de quem chegou e não está inscrito. Se puder nos dar essa força, se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, faz parte, comenta, compartilha. E eu quero agradecer, nós alcançamos a marca de 175 mil inscritos. Muito obrigado a todos que já estão aqui e vamos continuar aqui trazendo mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. E é o seguinte, pessoal, então o deputado federal Ricardo Salles, que é do PL, sim, o partido de Valdemar da Costa Neto, que está sendo provocado, insistentemente pelo Salles, tem dito agora aí que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é oportunista e culpa o presidente e sua sigla, o Valdemar, pela realização do encontro entre o gestor paulista e Jair Bolsonaro, no dia 26 de julho, lá em São Paulo. Os dois participaram de um almoço em homenagem ao ex-presidente na Casa de Empresários da comunidade libanesa. A anfitriã foi Marli Mansur, da Confraria Caves. Abre aspas para o Salles. Isso é uma armação do Valdemar para cima do Bolsonaro, afirmou ele à coluna da Folha, ao falar sobre o evento. E continuou, ele, o Ricardo Nunes, quer o apoio da direita, mas não quer se aproximar. É uma visão oportunista, disse ele então a respeito desse encontro, a tentativa do Nunes de conseguir o apoio do PL e também de Bolsonaro. Como mostrou a Folha, os dois, o Jair e o Ricardo Nunes, se cumprimentaram e chegaram a trocar algumas palavras durante o encontro. Mas ambos trataram do possível apoio do PL à reeleição do MDBista em 2024 com cautela. Salles disputava com Nunes o apoio de Bolsonaro para concorrer a prefeito de São Paulo nas próximas eleições, mas não teve respaldo do partido e de Valdemar. Chegaram a dizer que se o Salles for candidato, aí o Boulos vai vencer a eleição e que por isso é necessário ser estratégico e dar um passo atrás, apoiar a reeleição do Nunes, para evitar que São Paulo caia nas mãos da esquerda. Tudo isso aí foi dito por Valdemar e pessoas próximas a ele. Só que o Salles não se conforma, o Salles não está aceitando isso assim e tensiona inclusive para quê? Porque se o Salles, que é uma figura observada por bolsonaristas, observada por jornalistas aí de alguns canais, enfim, de alguns influenciadores de direita e extrema-direita. Se o Salles continua tensionando, o Ricardo Nunes terá mais dificuldades de crescer nas pesquisas. E se o Nunes não cresce nas pesquisas, aí pode ser que o PL observe e fale, opa, peraí, realmente não dá para embarcar numa candidatura que não decola nas pesquisas. Então, o Salles, nesse momento, tensiona, acredito que para pressionar bolsonaristas a não embarcar de imediato nesse apoio à reeleição do Ricardo Nunes. E aí, se o Bolsonaro e o PL recuam desse apoio, que é dado como certo, só se alguma coisa muito diferente acontecer. Então, se o PL e o Bolsonaro recuam desse apoio ao Nunes, aí pode ser que abra espaço para um outro candidato que agrade mais o Salles, já que dificilmente o próprio Salles vai tá brigando dentro do partido, enfim, e aí e essa briga acaba dificultando ainda mais a situação do deputado federal por lá. E aí na quinta, dia 27, um dia após o encontro, Salles fez um post em suas redes sociais em que dizia que Nunes não dá. A legenda acompanha a reprodução de uma matéria que afirma que o atual prefeito paulista quer o apoio do Bolsonaro, mas distância de bolsonaristas, até porque o Nunes sabe que Bolsonaro tem uma força sim, mas a capital paulista, inclusive em 2022, deu mais votos para o Lula do que para o Bolsonaro. Então o Ricardo Nunes quer o apoio de Bolsonaro, mas ao mesmo tempo quer acenar a eleitores mais ao centro, mais de centro-direita, e não ficar limitado a eleitores de direita. Então o Nunes tem essa estratégia aqui que foi revelada aí por colocada numa capa que o Salles aproveita para reproduzir no seu Instagram.
Só que lá não tá só o não dá, como a Folha traz aqui. Eu fui atrás, eu fui lá pesquisar, fui ver a repercussão, coisa que eu costumo fazer sempre aqui que eu trago para vocês, né, nos vídeos. No post do Salles não tá só o não dá. Ele escreveu o seguinte: esse Nunes não dá. Ponto. Mais Centrão é tudo de que o Brasil não precisa. Origem de todos os nossos problemas. E quando o Salles vem criticar o Centrão, tudo bem, eu também faço centenas de milhares de críticas se for o caso. Só que tem que lembrar, Ricardo Salles, você fez parte de um governo, do governo Bolsonaro, que se ajoelhou e entregou ao Centrão, que você critica aqui, o orçamento secreto. Ciro Nogueira virou ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira presidente do PP, partido do Centrão lá. Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara com apoio de Bolsonaro. Arthur Lira, que é do Centrão, foi reeleito agora, inclusive com apoio do PT ao PL. Então, assim, como é que faz? O Centrão, que durante o governo Bolsonaro, boa parte dele, mandou e desmandou. E se aproveitou da própria fragilidade do Bolsonaro, alvo de muitos pedidos de impeachment, se aproveitou dessa fragilidade do presidente para o quê? Para ampliar o seu espaço no governo, simples assim. Então o Bolsonaro teve o discurso anti-Centrão só na campanha, depois estava aí na maior cara de pau, na maior cara lavada, falando eu sempre fui Centrão. Eu fico pensando na cara do bolsonarista que acreditou no discurso. Mas o fanatismo de alguns e o antipetismo é tão grande que engoliram com casca e tudo o Bolsonaro afirmar que sempre foi do Centrão e ficaram por isso mesmo, assim, não, tudo bem, né, fazer o quê? O mito deve ter alguma razão, o mito, né, tem uma estratégia por trás de tudo isso. E aí, nesse post do Salles, um dos apoiadores respondeu: ou é Centrão ou Boulos. Costumo te dar razão sempre, mas agora você está sendo tão fresco quanto quem não votou no Bolsonaro ano passado e entregou o país para o PT. Pois é, eu observei vários comentários nesse sentido, do tipo, não, eu não gosto do Nunes, não é o nome ideal, mas para evitar a vitória do Boulos, eu votaria nele mesmo assim. Eu acho engraçado, agora que vamos esquecer Nunes, Boulos, é que muita gente decide o seu voto não porque tem simpatia pela ideia, pelo projeto ou pela gestão, mas por rejeitar o outro lado. No segundo turno, isso é compreensível. Você tem lá 2 candidatos, se o seu não foi para o segundo turno, aí você olha e fala, peraí, quem que eu rejeito menos? Ou quem que tem mais simpatia aqui, já que o preferido não foi? E aí você vota no segundo turno nessa situação, mas no primeiro antecipar essa escolha, eu acho que isso prejudica, né, o debate tem que ser feito não só nas capitais, mas nos estados e também no país. E diz aqui a Folha que o Salles também aponta que Bolsonaro já sabe sua opinião. E ele está sendo pressionado pelo Valdemar, disse. E pelo Tarcísio, olha que então cutuca até o Tarcísio, hein? Mas ele não deu apoio. Então o Salles tem uma pontinha de esperança de receber o apoio de Bolsonaro. E chega a ser engraçado também a ele achar que o Bolsonaro, ex-presidente, deputado federal por 28 anos, está sendo enganado por Valdemar. O Salles talvez vai aprender um dia que o Bolsonaro é uma farsa completa, né? Esse discurso anti-Centrão foi só para enganar muita gente. Como eu disse, depois estava lá dizendo que sempre foi do Centrão. E se o Salles quiser ser coerente, saia do PL, ou nem deveria ter ido, já que o PL é um partido de Centrão, presidido pelo Valdemar, sempre Centrão, sempre tentando ali, né, ficar perto do poder para ter alguma vantagem, alguma boquinha. Inclusive o PL já está com cargos no segundo escalão do governo Lula, já indicou nomes para o DENIT. E se preparem para o que eu vou ler aqui, uma notícia lamentável. O ministro de Energia do governo Lula, Alexandre Silveira, afirmou no dia 27 que tem defendido junto ao presidente Lula a retomada da venda de campos onshore da Petrobras, caso a companhia não priorize, no longo prazo, planos de investimento para esses ativos, disse ele. Não podemos jogar isso aí dentro de um balaio, de um processo de não entregar para o privado, sem discutir se vai ter uma prioridade por parte da Petrobras. Poxa, é só investir mais então. Mas não está investindo, vende. Não, tem que defender o investimento. Não é simplesmente continuar entregando para a iniciativa privada, né, a Petrobras que está sendo esquartejada ao longo dos últimos anos. Então é inacreditável. Aqui vai dizer, sem citar quais campos estariam na lista de possíveis desinvestimentos, Silveira disse que se a estatal não for priorizar e realmente tiver um plano de investimento que seja viável para a companhia, seria necessário excepcionalizar a orientação do governo de suspender as alienações da estatal. Disse, essa é a minha defesa com o presidente. Temos que fugir dos tabus e das questões ideológicas. O Brasil só vai dar certo se nós abandonarmos o extremismo e andarmos no caminho do meio. Ô cidadão, caminho do meio, a Petrobras já está, entre aspas, né,
já há algum tempo nesse discurso que é só para tentar enganar as pessoas, extremismo, não privatizar nada. E o que está acontecendo? Privatizando praticamente tudo. Então, assim, entregando de mão beijada, né, aquilo que a Petrobras tem condições financeiras, tecnológicas, enfim, tem capacidade de sim, de explorar esses campos onshore, campos offshore, enfim, tudo. Mas não, com essa desculpinha aqui, estão ferrando o povo e beneficiando acionistas, em que isso o Estado brasileiro já nem é maioria mais na hora de dividir lá, né, os lucros da empresa, bilionários, tirados do nosso bolso. Então, lamentável a fala do ministro da Energia. Eu espero que o governo não dê ouvidos a ele nessa questão e não, né, privatize e não venda esses campos aqui onshore. E para fechar esse vídeo, trago uma dica aqui do Frederico Crepe, que fez uma live muito bacana com Tamir Felipe sobre o futuro da política brasileira. Falaram sobre Lula, Bolsonaro, Simone Tebet e Ciro Gomes. Então, super recomendo, quem puder vá lá, assista, se inscreva no canal, é muito importante prestigiar o trabalho do Fred, que é de altíssima qualidade. Valeu, pessoal, e até mais, até o próximo vídeo nesse espaço que luta por um Brasil melhor.